Opa, tudo bem? Seguinte, tava fazendo as provas tô fazendo as provas, né? Fiz a escola naval, a última questão. Então agora pela ordem a questão do IME. Questão 7 da prova de 2000 que vai aparecer aí. Vocês estão vendo a questão aí. Ela é de osmose, de pressão osmótica. É um experimento famoso, não é experimento, é um teste de laboratório comum que é para achar concentrações, que é por pressão osmótica, que é uma ferramenta bem forte para ir, que é uma ferramenta muito boa para esse tipo de coisa. Porque ela envolve a concentração, né? Tu consegue achar envolvendo da concentração, porque tu sabe que na osmose a concentração é o que faz fazer o fluxo do solvente atravessar a membrana semipermeável. É a diferença de concentração. Então, tu consegue achar a concentração facilmente através de pressão, sabendo a osmose e pressão osmótica. Então, a ferramenta aqui é um experimento, é um teste que é feito no laboratório de química. Quem fez aulas de laboratório de química, talvez já tenha feito. Ok. Vocês viram a questão aí? É a questão 7. Aí, dando pra ver, né? É a questão 7 da prova de 2000, né? Tá. O que fala a questão? Ele fala que eu tenho uma solução que é não eletrolítica. Isso significa que o fator de Van 't Hoff ele é 1. Lembra, o I é o fator de Van 't Hoff, que é quantas partículas são dispersas na solução. Se a solução é eletrolítica, tipo um sal, ela vai dispersar mais de 1. Daí o fator de Van 't Hoff vai ser 2, ou enfim, pode variar. O 3, depende do número de partículas e depende a dissociação, que seria o alfa, né? Como é uma solução não eletrolítica e a gente considera a dissolução completa porque ela é solúvel, o alfa também é 1 e o I é 1. Então, dissolve tudo e o I é 1. Ok? Então, tranquilo. Sendo assim, o que ele fala? Ele fala que tu tem alguns recipientes. Tem um recipiente que tem água destilada, que eu vou desenhar ele aqui fora. Seria um recipiente com água destilada. Água destilada, para quem não sabe, água destilada é água pura, é H2O puro, sem nenhuma partícula eletrolítica. Na água mineral que a gente toma tem um monte de minerais. A água destilada é pura, não tem nada disso, ela é só água, só H2O. E aí tu põe o tubo que ele fala que o tubo ele é semipermeável. O tubo é semipermeável e ele tem duas faixas no tubo. Tem a faixa 1 e tem a faixa 2. E ele diz que a diferença dessas faixas, ele dá essa altura, é 12,7 centímetros. Duas marcações. Aí ele diz o quê? Primeiro ele encheu o recipiente até a primeira marca e botou no recipiente aqui, o recipiente com a solução, né? Aqui ele coloca a solução que tem concentração, a solução concentrada. Até a primeira marca. E aí ele bota isso no vaso com água destilada. Aí ele espera alcançar o equilíbrio de forma que, de acordo com o que fala no enunciado, a primeira marcação está no nível da água destilada. Ok? O que acontece? Eu peguei o recipiente e eu enchi ele... Básico da questão de osmose, né? Eu enchi ele até a primeira marcação, até aqui. A partir do momento que eu botar o recipiente na água destilada, como isso aqui está concentrado, por osmose, vai acontecer o quê? Isso aqui é semipermeável. Vai passar fluido para cá. Ou seja, fluido no caso água, né? Vai passar água para dentro. Então o nível vai subir. Ou seja, o nível vai chegar a alguma coisa aqui em cima. Não tenho como saber exatamente, mas o nível vai subir. Até quando? Até que essa diferença de altura aqui, que é uma coluna de pressão, que ela gera uma coluna de pressão, se iguale à pressão osmótica que está acontecendo aqui embaixo. Aqui embaixo acontece a pressão osmótica. Quando essa coluna se igualar, a pressão osmótica cessa, porque está em equilíbrio. O que é a pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão que esse fluido está fazendo para entrar aqui. Ele exerce uma pressão, porque eu estou jogando água ali dentro. Tem pressão andando. Quando essa coluna de líquido for uma pressão contrária, que conseguir equivaler a essa pressão osmótica, eu entro em equilíbrio. Essa é a lógica. Para quem não conhece a questão de pressão osmótica, é isso que tu tem que pensar. A pressão osmótica é a pressão do fluido que está entrando do menos concentrado
para o mais concentrado. Tem uma pressão de fluido entrando ali. Ele cessa quando a coluna de líquido, que tem uma pressão, aqui é uma pressão... a pressão do líquido, né? Da gravitacional, essa pressão. Quando a pressão gravitacional do líquido conseguir equivaler à pressão osmótica. Então, o que acontece? A pressão osmótica vai ser igual à pressão da coluna de líquido, que é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes H. No enunciado ele fala para considerar a densidade da solução igual à da água, tá? Então, considerar a densidade da água e a densidade da solução, a mesma coisa. Então, no equilíbrio vai acontecer isso. O Hzão vai ser igual à densidade da água, ou a pressão osmótica vai ser igual à densidade da água, gravidade e a altura, que é a pressão da coluna de líquido. A pressão atmosférica, no caso, é lá nos dois, né? Aí, a pressão osmótica, como é que a gente acha o valor da pressão osmótica? Tem a formulinha, né? Que é o R, temperatura, concentração. Isso é aqui, aqui, aqui. Ok? Teria o I aqui na frente, né? Porque depende do número de partículas que tem na solução. Mas como I é igual a 1, já posso ignorar, né? Tá? Qual que é o problema? Ele pede no exercício, ele pede a concentração máxima e a concentração mínima. O problema é o seguinte, eu não tenho Hzão. Ele não fala o quanto ela sobe. Inclusive, não tem como saber sem marcação, né? Eu não tenho Hzão, eu não consigo achar a concentração direto por aqui. Se eu soubesse o Hzão, eu acharia. De boa. É um jeito bem prático, inclusive, de tu achar. O que ele deu são as duas marcações. Só que daí ele faz o quê? Ele coloca um peso. Então, aqui a gente vai botar uma plaquinha que a gente vai considerar sem peso, né? Deixa eu fazer a primeira marcação aqui. Ai, desculpa aí. Eu vou fazer... Ele coloca um prato e um peso em cima. Ok? Até encostar na segunda marcação. Então, o volume do líquido encostou na segunda marcação aqui. O que acontece? Bem, agora, essa altura aqui, eu sei o valor dela, porque já estava dito no enunciado, que era 12,7 centímetros. Bem, você pode estar perguntando assim, tá, mas quando o líquido entra, o nível da água aqui não vai cair, não vai ter uma diferença aqui em relação à primeira marcação? Vai, mas se a gente considerar que o tubo é muito mais fino do que tem uma seção transversal, ou seja, a área do tubo é muito menor do que a área desse, a gente pode considerar que esse nível que cai é muito baixo, e é isso que a gente considera. Porque na prática o tubo é muito menor, então, do que o recipiente com água destilada. Então o que vai cair de nível aqui, que até vai cair um pouquinho, é desprezível. E aqui, quando eu for pressionar, eu vou mandar líquido para cá, realmente. Daí vai subir um pouco o nível. Mas é desprezível. Então a gente considera que está na mesma marcação. Porque é uma coisa muito pequena. O tubo é muito menor, a seção da área do tubo. Tá? Apesar de desenho não parecer que é tão menor, mas na prática ele é muito menor. Ok, aí a gente tem isso aqui. É o mesmo princípio. Então o que acontece agora? A pressão que exerce é a pressão da coluna de líquido, que seria isso aqui, o líquido, mais a pressão gravitacional do peso aqui, né? O peso desse negócio vai fazer uma pressão, porque estão fazendo uma força sobre uma área. Então a pressão total vai ser a pressão da coluna de líquido, que é a densidade da água, gravidade, vezes essa altura, que é o 12,7, vezes 10 na menos 2 metros, mais a pressão que a força-peso exerce, que é a força sobre a área. Isso é a pressão osmótica, nesse caso. Tá? Tranquilinho, né? Botei só aqui pra FI, né? Pra trabalhar, vou trabalhar com FI direto, porque são valores tranquilos. O que acontece no problema? No problema, ele quer a concentração máxima e mínima. E ele fala que o peso máximo que o tubo aguenta é 5,07 kg. Então, o que acontece? Para a concentração máxima é bem fácil de enxergar, né? Como isso aqui vai ser RTC, o valor máximo vai ser quando o peso for máximo, porque eu estou somando um valor que está no numerador. Então, o valor máximo vai ser quando o peso for máximo. E o valor mínimo vai ser quando o peso
for mínimo, que é 0, quando eu não botar nada. Ou seja, o que subiu aqui é justamente a altura da coluna que está marcada. Isso é o caso mínimo. Eu não tenho como medir a concentração se o que subiu é menos do que a coluna da marcação. O mínimo é quando subiu exatamente a marcação, porque daí o peso é 0. Ok? Então o caso máximo é quando o peso é máximo do que ele deu anunciado, e o caso mínimo é quando o peso é 0. Sendo assim, vamos fazer o mínimo primeiro, que é quando isso aqui for 0. Então o caso mínimo vai ser que a concentração mínima vezes R vezes T é igual à densidade da água, que é 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico, né, 1000. 10 é a gravidade, 12,7 vezes 10 na menos 2. Então a concentração mínima vai ser 12.270 sobre RT. Ele diz que a temperatura que está sendo feita é 27 graus, que é 300 Kelvin. Então 1.270 sobre 8,314 vezes 300. Vou botar 8,3 para arredondar aqui. Tranquilo, não vai afetar quase nada. Isso aqui vai dar 1.270 sobre 2.490. Corta aqui. A concentração mínima dá 0,51 mol por metro cúbico. Ó, isso aqui não é SI, então vai dar mol por metro cúbico. Como a gente quer mol por litro, é melhor escrever mol por litro. Não estaria errado, né? Poderia escrever assim, mas porque não fala nada que tem que ser mol por litro. Mas, padrão é mol por litro, tem que dividir isso por 1000, né? Então dá 5 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Essa é a mínima. Qual que é a máxima? A máxima é quando o peso é máximo. Então o caso máximo, vou fazer aqui embaixo mesmo também. O caso máximo vai ser RTC máximo igual, mesma coisa, 10 ao cubo vezes 10 vezes 12,7 vezes 10 na menos 2. Só que agora a gente vai somar o peso no caso máximo, que é 50,7 newtons, porque a gravidade é 10, e dividir pela área, que ele deu no enunciado do valor da área como ele deu 1 centímetro quadrado, então dá 10 na menos 4 metros quadrados, em metros quadrados, né? Sendo assim, C máximo vai ser igual a 1.270 aqui de novo, né? Mais 507.000, né? Quando eu passar para cima. E eu vou dividir por RT. Isso aqui dá 508.270 dividido por 8,3 vezes 300. Tá? Números mais ou menos, né? Um zero dá para cortar aqui. Isso aqui vai dar 204,1, novamente, o mol por metro cúbico, tá? Tranquilo. Só que não vamos passar para litro, né? Porque é o padrão. Então é só dividir por 1000, porque 1 metro cúbico é 1000 litros, né? Divido por 1000, vai ficar com 0,2 mol por litro, ou molar, né? Então a concentração máxima, 0,2 mol por litro. Ok? Fechou então. Questão 7, tranquilinho, né? Ela já era das questões ali, eu acho que é mais trabalhosinha, assim, não a conta é simples. Você tem que saber a fórmula da pressão osmótica. Mas tem a questão de entender a questão que a coluna do líquido, ela exerce pressão que vai equivaler à pressão osmótica. Mas é um conceito assim, se tu estudou pressão osmótica teórica, tu vai saber que é assim. Inclusive, quando tu vai explicar a pressão osmótica, isso é como tu explica. Tu pega duas concentrações, tu explica assim, que uma concentrada, a coluna do líquido vai subir. Isso indica que tem uma diferença de pressão. Então é assim que tu explica, né? Mas assim, eu sei que tem vezes que tem pessoas que decoram a fórmula só. E aí talvez eu não entendesse direito como é que é o conceito. Mas é um experimento clássico que tu faz no laboratório, então, enfim. É isto. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E é isto. Um abraço. Até a próxima. Tchau.